Galerinha do nono ano, eu sou Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre gametogênese. Bom, meus amores, gametogênese é a terceira parte do capítulo 10. O capítulo 10 ele é muito grande, ele fala sobre intérfase, mitose, meiose e gametogênese, certo? Então a aula de hoje é a última etapa do capítulo 10, gametogênese, tudo bem? A gametogênese ela é o processo de formação dos gametas nos animais, certo? Mais precisamente no indivíduo humano, certo? Os gametas são células que contêm a metade do número normal de cromossomos e por isso são chamadas de haploide. Lembra disso? Um N e dois Ns. Um N, apenas um lote de cromossomos, dois Ns, dois lotes. Acontece que no homem, essa gametogênese ela é chamada de espermatogênese. Já na mulher é chamada de ovogênese. Bom, a espermatogênese. Molecada, o homem ele é capaz de se reproduzir mesmo com idade bastante avançada. Por exemplo, é perfeitamente possível um homem, sei lá, de 80 anos poder ter um filho biológico. Mas isso não acontece nas mulheres. E a explicação para isso está na formação dos seus gametas. Acontece o seguinte. Lá no testículo do homem, a gente tem a célula germinativa. Essa célula germinativa, ela fica sofrendo mitose. Essa célula que sofreu mitose, a gente chama de espermatogônias, certo? As espermatogônias vivem fazendo mitose. Vivem fazendo mitose. E mitose serve para crescimento e regeneração, lembram disso? Maneiro. Acontece que algumas dessas espermatogônias iniciarão o processo de meiose, vão começar a divisão meiótica. Então, note que não são todas, são algumas. Por isso que um homem bem idoso consegue ter filhos mesmo com, sei lá, 80, 85 anos de idade. Tudo bem até aí? Porque as espermatogônias sempre ficam se regenerando, certo? Bom, quando uma espermatogônia vai fazer meiose, eu vou chamar de espermatócito 1 ou espermatócito primário, certo? Bom, o espermatócito primário, moçada, ele vai sofrer a meiose 1, dando origem ao espermatócito secundário. Lembra que a meiose ela é uma divisão dupla, né? Divide a primeira para depois dividir a segunda. Meiose 1, meiose 2. No final da meiose 1, o espermatócito primário recebe o nome de secundário. Note que do primário para o secundário, eu já reduzi a metade de número de cromossomos. Se você não viu a aula sobre meiose, vai lá assistir essa aula que é extremamente importante para a gente, tudo bem? Bom, feito isso, vai acontecer a meiose 2. O espermatócito secundário vai sofrer a segunda meiose. Sofrendo a segunda meiose, forma a célula chamada de espermátide. Cuidado, não forma-se espermatozoide, porque ainda precisa passar pela fase de diferenciação. Todo esse processo de espermatogênese, moçada, tem 4 etapas, que é o período germinativo, onde as espermatogônias vivem fazendo as suas mitoses, o período de crescimento, que é aquele período onde uma espermatogônia decide fazer a meiose, o de maturação, que é a primeira e a segunda divisão, e a diferenciação vai ser justamente quando uma espermátide vai se transformar, vai se diferenciar em espermatozoide, belezinha? Então, olha que interessante. De um espermatócito primário, eu consigo ter 4 espermatozoides. De um espermatócito secundário, eu só vou conseguir ter 2 espermatozoides. Tudo bem até aí, meus amores? Maneiro. Olha que interessante. O processo de maturação, o processo onde a espermátide vai virar uma espermatozoide. Eu tenho a espermátide, a célula está aqui bonitinha, com todas as suas organelas, bem grandona. Note que o centríolo começa a formar a cauda, que a gente chama de flagelo. Tudo bem até aí? E perceba que o complexo de Golgi começa a se fundir para formar o acrossomo. O acrossomo nada mais é do que vários complexos de Golgi fundidos em um só e desenvolvidos.
Por que que tem que ser assim, professor? Mais à frente a gente vai entender a função desse acrossomo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a função do complexo de Golgi é armazenar e secretar substâncias, tudo bem? Maneiro. Note ainda que todas as mitocôndrias se localizam na peça intermediária. Vai ficar aqui, ó. Por quê, moçada? Porque esse flagelo ele tem que se mover bastante. E para mover esse flagelo aqui, ó, gasta-se muita energia. Então, na peça intermediária, eu vou ter uma grande quantidade de mitocôndrias. E perceba ainda que todos os retículos endoplasmáticos foram eliminados. Parte do citoplasma dessa célula, da espermátide, vai ser simplesmente descartado. Por quê? Porque se eu chegasse aqui meramente, eu colocasse um flagelo na espermátide, o espermatozoide seria muito grande, o que dificultaria o nadar, dificultaria muito a locomoção, seria muito mais lento, tudo bem? Então, por isso que a gente tem essa encurtada aqui. Por quê? Porque o que importa para o espermatozoide, moçada, é justamente o núcleo. É isso daqui que importa para o espermatozoide. Já a ovulogênese. Ovulogênese, moçada, é um processo de formação do óvulo. Tudo bem até aí? Nas meninas, a gente tem algumas diferenças. Por quê? Porque as meninas, elas têm o seu processo de formação de óvulos suspenso. E aí a gente vai chegar lá, tá? A gente tem a fase pré-natal e a fase pós-natal. Pré-natal, moçada, significa dizer que é a fase enquanto a menina está dentro da barriguinha da mãe dela. Tudo bem? Show de bola? Pós-natal é quando ela já nasceu. Maneiro, professor. Acontece o seguinte, lá dentro da barriguinha da mãe, o ovário da menina já está se formando, já está lá dentro, bonitinho. E acontece, moçada, que devido à tamanha quantidade de hormônio feminino na gravidez, acontece que esses ováriozinhos do bebezinho que está lá dentro, devido a esses hormônios que tem na mãe, passam para a filha, todas as ovogônias começam a se diferenciar, começam o processo de meiose, todas juntas, de uma vez só, diferentemente dos homens. Nos homens, a ovogônia deles, no caso a espermatogônia, fica fazendo mitose direto. Nas meninas, não. Nas meninas, todas as ovogônias vão juntas para iniciar o processo de meiose. Então, funciona assim, ó. A gente tem lá o ovário, certo? Da menina lá dentro da barriguinha da mãe. Lá dentro a gente tem as ovogônias, que são as células que vão fazer meiose. Quando uma ovogônia decide entrar em meiose, a gente chama de ovócito primário. Maneirinho? Note que esse ovócito está crescendo lá dentro da barriguinha da mãe. Legal, legal. E aí, devido à tamanha quantidade de hormônio feminino da mãe para a filha, as ovogônias, os ovócitos primários, todos eles, entram em meiose. Só que essa divisão, só que a meiose de todas elas ficam suspensas na prófase. Por que fica suspensa? Por que para ali na prófase? Porque nesse período a menina nasceu. Nisso que ela nasceu, ela não tem mais aqueles hormônios vindo do corpo da mãe. Então não tem como ela continuar o processo de meiose. Tudo bem até aí? Então, todos esses ovócitos vão estar lá, paradinhos, guardadinhos no ovário da menina, até que ela atinja o período de puberdade, que é o primeiro ciclo menstrual das meninas, né? A menarca. Então, o que vai acontecer? Chegado na fase da puberdade, a menina começa a produzir hormônios sexuais femininos por si só, por ela mesma. Então, o processo de divisão, o processo de meiose retorna. E aí, o que vai acontecer? Ela faz a meiose 1, formando o ovócito secundário. Maneirinho? E depois de fazer o ovócito secundário, ela já inicia a meiose 2. Só que aí a meiose 2 ela vai ser suspensa novamente. Por que ela vai ser suspensa novamente? Porque, moçada, raciocinem comigo. Fazer um óvulo demanda muito mais energia. O óvulo é uma célula muito maior do que um espermatozoide. Belezinha? Então, para que eu vou terminar de fazer um ovócito se eu não sei se esse óvulo, vai ser fecundado? É isso que o corpo das meninas pensam. Então, a meiose 2 ela fica suspensa. Ela só vai terminar
quando o espermatozoide tiver entrado na célula, tudo bem? Somente nesse momento que esse processo de formação do óvulo acontece. Até então, a gente vai chamar de ovócito, belezinha? Então, olha que interessante. Aqui eu tenho um ovócito, show? Note que eu tenho as células foliculares da corona radiata. Após a corona radiata, eu vou ter a zona pelúcida, que é mais uma camadinha de proteção. E depois eu vou ter a membrana plasmática. Para um espermatozoide fecundar, ele tem que destruir a zona radiata, a zona pelúcida, para aí sim se fundir membrana com membrana. Membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do óvulo. Belezinha? E note que apenas a cabeça do espermatozoide entra. Quando a cabeça do espermatozoide entra, é que faz-se a segunda divisão da meiose do óvulo, tudo bem? Uma coisa interessante, nos meninos, um espermatócito primário fazia 4 espermatozoides. Nas meninas, isso não acontece. Como eu falei para vocês, fazer um óvulo demanda de muito esforço, muito nutriente, muita energia. Então, nas meninas, de cada um ovócito primário, ela vai fazer um único óvulo. Os outros 3 ovócitos que elas vão fazer são chamados de polares. E esses polares, eles não têm muita função. É como se fosse o seguinte, moçada. Vou fazer a primeira divisão. Tudo que é de bom, eu jogo em um. Tudo que é de ruim, eu jogo no outro. Belezinha? Quando eu for fazer a segunda divisão, eu faço a mesma coisa. Então, no final das contas, eu vou ter um óvulo para cada ovócito. Belezinha? Nos meninos, não. Para cada espermatócito, eu vou ter 4 espermatozoides. Bem? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. Vai lá fazer os exercícios desse capítulo lá na plataforma online. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Até logo.